Existe um princípio psicológico que Jung estudou a vida inteira. O ego masculino precisa da caça. Mas o que acontece quando a presa simplesmente desaparece? Quando ela para de correr? Quando ela para de reagir? O jogo vira. E vira porque algo no sistema nervoso dele entra em pânico. A dopamina cai, a ansiedade sobe, a projeção colapsa. E pela primeira vez, ele percebe: ela não está mais aqui. Já neste vídeo, você vai descobrir a ciência exata por trás dessa transformação. E como o seu afastamento não é fraqueza, mas a força mais poderosa que você tem como mulher. Você já percebeu como tudo muda no exato momento em que você para? Não quando você grita, não quando você cobra, não quando você tenta explicar pela milésima vez o óbvio. Mas quando você simplesmente desiste, quando você retira sua atenção, quando você deixa de mandar mensagem, quando você para de estar disponível emocionalmente. É nesse silêncio que algo quebra, não em você, mas nele. Se você está vivendo isso agora, inscreva-se no canal, deixe seu like e se torne membro para ter acesso a conteúdos exclusivos que vão transformar sua forma de ver relacionamentos. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, dedicou décadas estudando algo que as mulheres sabem intuitivamente: o poder da ausência. Ele chamava isso de retirada da projeção, o momento em que você para de alimentar a fantasia que o outro criou sobre você. E quando essa energia se retira, o ego masculino entra em colapso. Não é estratégia, não é jogo, é ciência, é psicologia profunda. É neurociência pura. A verdade é que enquanto você estava ali tentando, explicando, esperando, você estava alimentando um sistema no cérebro dele. O sistema de recompensa da dopamina. Você era previsível. Você era disponível. Você era segura. E o ego masculino se acomodou nisso. Mas no segundo em que você desaparece, esse sistema entra em pânico. A dopamina cai. A ansiedade sobe e pela primeira vez ele percebe: ela não está mais aqui. Neste vídeo, você vai entender exatamente o que acontece na mente de um homem quando você para de insistir. Não é sobre vingança, não é sobre manipulação, é sobre dignidade, é sobre identidade. É sobre você reconhecer o valor que Deus colocou em você e não aceitar mais migalhas emocionais de quem não está preparado para honrar isso. Vamos começar pela neurociência. Existe um sistema no cérebro humano chamado sistema de recompensa e ele é movido por dopamina. Esse neurotransmissor é liberado toda vez que algo desejável está disponível ou é conquistado. Quando você estava ali, respondendo, explicando, tentando, você era uma fonte constante de dopamina para ele. Não porque você era especial naquele momento, mas porque você era acessível. E acessível para o cérebro masculino significa: isso já é meu. Carl Jung explicava esse fenômeno de outra forma. Ele dizia que o homem projeta sua ânima, sua imagem interior do feminino, na mulher. E enquanto você corresponde a essa projeção, enquanto você está ali alimentando a fantasia dele, ele não precisa confrontar quem você realmente é. Você se torna apenas um reflexo do que ele quer ver. Mas quando você sai, quando você retira sua presença, a projeção quebra. E o que ele vê? O vazio, a ausência. E pela primeira vez, ele tem que lidar com a realidade. Você não é dele. Você nunca foi. Na neurociência moderna, isso tem nome: colapso do sistema de recompensa. Quando uma fonte de dopamina desaparece, o cérebro entra em modo de busca desesperada. É o mesmo mecanismo que explica vícios. A pessoa não sente falta da substância enquanto ela está disponível. É na ausência que o sistema nervoso entra em pânico. E com você, mulher, é exatamente a mesma coisa. Enquanto você estava ali, ele não te valorizava. Mas quando você some, o cérebro dele interpreta isso como perda. E perda ativa medo, ansiedade e um desejo urgente de recuperar o que foi perdido. Isso não é fraqueza dele, é biologia. Mas aqui está a parte que você precisa entender. Você não é responsável por consertar o sistema nervoso de ninguém.
Você não é terapeuta emocional de homem imaturo. Você não é enfermeira de ego ferido. Quando você para de insistir, você está apenas fazendo o que deveria ter feito desde o início, honrando a si mesma. Jung tinha uma frase poderosa: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E é exatamente isso que acontece quando você se afasta. Você força ele a tornar consciente algo que estava no inconsciente, a ausência dele, a negligência emocional, o desrespeito sutil. Tudo o que ele não queria ver, agora ele tem que encarar, porque você não está mais ali para encobrir. Quantas vezes você já sentiu isso? Escreve nos comentários. Eu parei e ele percebeu. Existe uma coisa que todo homem busca inconscientemente: controle. Não controle no sentido autoritário, mas controle da narrativa. Enquanto ele sabe que você está ali, esperando, tentando, ele controla a dinâmica. Ele define o ritmo. Ele decide quando responde, quando aparece, quando dá atenção, e você, sem perceber, aceita esse jogo, porque você acredita que se você insistir mais um pouco, ele vai ver, ele vai entender, ele vai mudar. Mas Carl Jung tinha uma visão diferente sobre isso. Ele dizia que o ego masculino se alimenta da projeção da ânima, e a ânima, no inconsciente masculino, é a imagem da mulher perfeita, da mãe, da amante, da protetora. E enquanto você tenta corresponder a essa imagem, você está presa. Presa na fantasia dele, presa no papel que ele criou para você. E o pior, ele nem sabe que está fazendo isso, porque está tudo no inconsciente. Agora vem a parte poderosa. Quando você se afasta, você quebra a projeção. Você deixa de ser o espelho da fantasia dele e se torna uma realidade ausente. E isso é devastador para o ego masculino, porque o ego precisa de validação externa. Ele precisa sentir que está no controle. E quando você desaparece, você retira o único objeto que estava sustentando essa ilusão. A neurociência explica isso através da amígdala, a parte do cérebro responsável por detectar ameaças. Quando você estava presente, a amígdala dele estava tranquila. Mas quando você sai, ela dispara sinais de alarme, perda, rejeição, perigo, e o sistema nervoso autônomo entra em ação. Coração acelera, ansiedade aumenta, pensamentos obsessivos começam. Ele não consegue parar de pensar em você, não porque ele te ama, mas porque o cérebro dele interpreta sua ausência como ameaça ao ego. Isso não é amor, é pânico, é ego ferido, é medo de perder o controle. E você precisa saber diferenciar. Porque se você voltar agora, você estará apenas alimentando o ciclo. Você estará dizendo para o inconsciente dele: está tudo bem, você pode me tratar assim e eu sempre vou estar aqui. E o padrão se repete, de novo, e de novo, e de novo. Jung chamava isso de compulsão à repetição. Você repete o mesmo padrão até que ele se torne consciente. E a única forma de torná-lo consciente é quebrando o padrão. E você quebra o padrão parando de lutar, parando de esperar, parando de acreditar que você pode mudar alguém que não quer mudar. Carl Jung dedicou anos de estudo ao conceito de sombra, a parte reprimida da psique, tudo aquilo que o ego não quer reconhecer em si mesmo. Na sombra masculina existe um medo profundo, o medo da rejeição feminina. Não a rejeição óbvia, com gritos e brigas, mas a rejeição silenciosa. A mulher que simplesmente vira as costas e vai embora, sem explicação, sem drama, sem dar mais uma chance. Essa mulher é a mais temida. Por quê? Porque ela não está jogando o jogo do ego. Ela não está alimentando o drama. Ela não está dando a ele a chance de se redimir, de prometer mudança, de manipular com palavras bonitas. Ela apenas vai. Isso quebra algo fundamental no ego masculino, a fantasia de que ele sempre terá mais uma chance. A neurociência moderna explica isso através de algo chamado janela de tolerância emocional.
Todo ser humano tem uma capacidade limitada de lidar com emoções intensas. Quando você sai em silêncio, você força o sistema nervoso dele a operar fora dessa janela. Ele não consegue processar. Ele não consegue entender. Por que ela foi embora? O que eu fiz? Por que ela não está brigando comigo? E essa falta de resposta é insuportável para o ego. O ego masculino imaturo precisa da briga, precisa do conflito, porque no conflito ele ainda está no controle. Ele pode se defender, ele pode contra-argumentar, ele pode te convencer de que você está exagerando, mas quando você sai em silêncio, você retira o palco dele, e ele fica sozinho com a própria sombra, com tudo o que ele não queria ver em si mesmo. Jung dizia: o encontro com a sombra é o começo de toda individuação. E é exatamente isso que acontece quando você se afasta. Você força ele a se individuar, a crescer, a encarar quem ele realmente é quando não tem você ali para culpar, para projetar, para usar como válvula de escape emocional. Mas aqui está o que você precisa entender, mulher. Isso não é responsabilidade sua. Você não é a terapeuta dele. Você não é a mãe dele. Você não é a salvadora dele. Quando você sai, você está apenas fazendo o que toda mulher de valor deveria fazer, honrando a própria dignidade. E se ele crescer com isso, ótimo. Se ele não crescer, o problema é dele, não seu. Você já saiu em silêncio de alguém que não te valorizava? Escreve nos comentários: eu saí e não olhei para trás. Tem um momento que chega. Nem sempre é imediato. Às vezes leva semanas, às vezes meses. Mas chega. É o momento em que ele finalmente percebe: ela realmente foi embora. E não é só a ausência física. É a ausência emocional. É perceber que você não está mais pensando nele. Não está mais esperando. Não está mais disponível. Você seguiu em frente. E isso é devastador para o ego masculino. Carl Jung estudou profundamente o conceito de perda do objeto, quando algo que estava inconscientemente integrado à sua psique desaparece. E quando você, mulher, sai da vida de um homem, você não é apenas uma pessoa que foi embora. Você é uma parte da estrutura psíquica dele que colapsou. Você era a projeção da ânima dele. Você era o espelho onde ele via a própria fantasia refletida. E agora? Agora ele olha e só vê vazio. Na neurociência, esse momento é marcado por uma queda drástica nos níveis de dopamina e um aumento de cortisol, o hormônio do estresse. O cérebro dele entra em modo de luto. Não luto pela pessoa que você é, mas luto pela função que você tinha na vida dele. Porque, sejamos honestas, enquanto você estava ali, ele não te via. Ele via o que você fazia por ele, o conforto emocional que você oferecia, a validação que você dava, a presença constante que alimentava o ego dele. E agora que você não está mais ali, ele percebe, não porque ele te ama, mas porque ele sente a ausência daquilo que você representava. E isso é cruel, eu sei, porque você queria ser vista, você queria ser amada pelo que você é, não pelo que você faz. Mas homens emocionalmente imaturos não conseguem fazer essa distinção. Eles confundem presença com posse. Eles confundem atenção com amor. Jung dizia: o pior é estar em relacionamento com alguém que ama mais a imagem que tem de você do que você mesma. E é exatamente isso que acontece. Ele não perdeu você. Ele perdeu a versão de você que ele criou na cabeça dele. E quando essa versão desaparece, o ego entra em pânico, porque ele sabe, no fundo, ele sempre soube que você era boa demais, que você merecia mais, que ele não estava à altura. Mas aqui está a parte que você precisa proteger dentro de você. Quando ele voltar, e ele vai voltar, você não pode acreditar que é porque ele mudou. Você precisa entender que é porque o ego dele não aguenta a ferida narcísica de perder alguém que ele achava que controlava. E se você voltar agora, sem mudança real da parte dele, você estará apenas reiniciando o ciclo.
Existe um padrão psicológico que Jung identificou em relacionamentos onde há desequilíbrio emocional. O homem imaturo testa constantemente a mulher de valor, não de propósito, não conscientemente, mas inconscientemente ele precisa saber até onde ela vai, até onde ela me aguenta, qual o limite dela. Esse comportamento vem de um lugar profundo de insegurança. Na sombra masculina, existe o medo de não ser suficiente. E quando um homem emocionalmente imaturo se vê diante de uma mulher que tem clareza, que tem valores, que tem dignidade, ele entra em pânico interno, porque ele sabe que não está à altura. Mas ao invés de crescer, ao invés de se transformar, ele faz o oposto. Ele testa, ele provoca, ele negligencia, ele desaparece, ele te deixa em stand-by emocional. E por quê? Porque se você ficar, se você continuar ali, ele se sente validado, ele se sente no controle, ele pensa, ela não vai a lugar nenhum. Eu posso continuar sendo assim. E o ego dele se acomoda nessa zona de conforto perversa, onde ele tem uma mulher de valor ao lado, sem precisar se tornar um homem de valor. A neurociência explica isso através dos circuitos de recompensa intermitente. Estudos mostram que o comportamento que gera maior fixação não é o consistente, é o imprevisível. Quando ele te dá atenção, às vezes, quando ele desaparece e volta, quando ele te trata bem e depois te negligencia, ele está criando um ciclo viciante no seu cérebro. Você fica presa esperando o próximo momento bom. E ele sabe disso, não conscientemente. Mas o inconsciente dele sabe que enquanto você estiver ali, esperando, ele não precisa mudar. E é por isso que parar é tão poderoso. Porque quando você para de aceitar o teste, quando você para de provar seu valor para alguém que não está disposto a ver, você quebra o ciclo. Você diz, sem palavras, eu não estou disponível para esse jogo. Eu não estou aqui para ser testada. Eu sei quem sou. Eu sei o que mereço. E se você não consegue ver isso, o problema é seu, não meu. Jung chamava isso de o retorno ao self. Quando a pessoa para de buscar validação externa e reconecta com o próprio centro. E quando uma mulher faz isso, quando ela retorna ao próprio valor, ao próprio centro, ao próprio coração, ela se torna imune aos testes, porque ela não precisa mais provar nada para ninguém. Você já sentiu que estava sendo testada por alguém? Escreve nos comentários, eu não sou teste de ninguém. Existe algo profundamente perturbador para o ego masculino, a ausência sem explicação. Quando você sai sem dar satisfação, sem mandar aquela mensagem longa explicando tudo, sem dar closure, sem dar a ele a chance de se defender, de se explicar, de reverter a situação. Carl Jung estudou o que ele chamava de fome de narrativa. A necessidade humana de fechar histórias, de entender, de dar sentido. E quando você nega isso, quando você simplesmente desaparece, você deixa o inconsciente dele em estado de suspensão. Ele não consegue processar, ele não consegue arquivar a história. Ele fica preso em um loop mental, tentando entender o que aconteceu. Na neurociência, isso ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por planejamento e resolução de problemas. O cérebro dele entra em modo de análise obsessiva. O que eu fiz? O que eu disse? Por que ela foi embora? E quanto mais ele pensa, mais ele te valoriza. Não porque ele descobriu quem você realmente é, mas porque você se tornou um enigma. E o cérebro humano é viciado em resolver enigmas. Mas aqui está a verdade que você precisa proteger. Você não deve nada a ele. Você não deve explicação. Você não deve closure. Você não deve uma última conversa, porque tudo isso é armadilha. Tudo isso é o ego dele tentando recuperar o controle da narrativa. E se você der essa chance, ele vai usar tudo o que você disser contra você. Ele vai minimizar, ele vai negar, ele vai te fazer duvidar da sua própria percepção. Jung chamava isso de gaslighting psíquico, quando alguém distorce a realidade para manter o próprio ego intacto.
E homens emocionalmente imaturos são mestres nisso. Eles vão te fazer acreditar que você está exagerando, que você está sendo dramática, que você está jogando fora algo bom por causa de besteira. Mas você sabe a verdade. Você sempre soube. E quando você sai em silêncio, você está honrando essa verdade. Você está dizendo sem palavras: eu não preciso da sua validação. Eu não preciso da sua aprovação. Eu não preciso que você entenda. Eu apenas preciso de paz. E você não traz paz. Você traz confusão. E essa é a liberdade mais profunda que existe. A liberdade de não precisar ser compreendida por quem nunca te viu de verdade. Carl Jung tinha uma compreensão profunda sobre dinâmicas de poder em relacionamentos. Ele dizia que em toda relação há um jogo inconsciente de caça e fuga, de projeção e retirada, de controle e rendição. E na dinâmica masculino-feminino existe uma programação ancestral. O homem caça, a mulher é caçada. Mas o que acontece quando a caça simplesmente sai do jogo? Quando você para de correr, algo fascinante acontece na psique masculina. Ele perde a referência, porque o ego dele estava programado para perseguir, para conquistar, para vencer. Mas quando não há mais ninguém para ser conquistado, quando você não está mais disponível, o sistema dele entra em colapso. Ele não sabe mais qual o papel dele. Ele perde o roteiro. A neurociência explica isso através de algo chamado sistema de ativação comportamental, a parte do cérebro que regula motivação e busca. Quando há um objetivo claro, conquistar você, esse sistema está ativo. Mas quando o objetivo desaparece, você sai, o sistema desliga e o que sobra? Vazio, falta de propósito. E uma pergunta assustadora: o que eu faço agora? E é nesse vazio que algo pode acontecer. Não sempre, mas pode. Ele pode finalmente encarar a própria imaturidade. Ele pode finalmente perceber que enquanto você estava ali, ele não precisava crescer. Ele não precisava se tornar um homem melhor. Ele podia continuar sendo menino emocional, porque você estava assumindo o papel de mãe, de terapeuta, de salvadora. Mas quando você sai, quando você retira essa energia, ele fica sozinho com ele mesmo. E para alguns homens, isso é o início da transformação. Jung chamava isso de noite escura da alma, o momento de crise que força o crescimento. Mas você precisa entender, isso não é garantido. Nem todo homem cresce quando perde uma mulher de valor. Muitos apenas procuram outra mulher para preencher o vazio, porque é mais fácil encontrar outra projeção do que encarar a própria sombra. E é por isso que você não pode sair esperando que ele mude. Você precisa sair porque você mudou, porque você percebeu que não merece migalhas, porque você entendeu que o seu valor não está em ser escolhida por ele, mas em escolher a si mesma. Você já foi à caça que decidiu sair do jogo? Escreve nos comentários: eu escolhi a mim mesma. Existe um fenômeno neuropsicológico fascinante. O cérebro humano libera mais dopamina na antecipação da recompensa do que na própria recompensa. Isso significa que o desejo é mais potente do que a posse. E quando você estava ali, disponível, previsível, você não era mais desejo, você era posse. E posse não gera dopamina. Posse gera tédio. Carl Jung entendia isso de outra forma. Ele dizia que a ânima, a imagem interior do feminino no inconsciente masculino, só se torna viva quando há mistério, quando há distância, quando há algo inatingível. E quando você estava sempre disponível, você deixou de ser ânima e se tornou apenas a mulher que está ali, sem mistério, sem profundidade, sem valor aos olhos do ego imaturo. Mas quando você desaparece, quando você se retira, a ânima se reativa. De repente você volta a ser mistério. Você volta a ser desejo. Você volta a ser a imagem do feminino que ele não pode controlar. E isso dispara todos os sistemas de recompensa no cérebro dele. A dopamina sobe. A obsessão começa.
ele não consegue parar de pensar em você. Estudos de neurociência mostram que a incerteza é um dos maiores geradores de dopamina. Quando ele não sabe onde você está, com quem você está, se você ainda pensa nele, o cérebro dele entra em modo de hipervigilância. Cada notificação do celular pode ser você. Cada história que ele vê nas redes sociais pode ter uma pista. E isso é viciante, isso é químico, isso não é amor, é neurobiologia. E você precisa entender isso profundamente. Quando ele volta, quando ele começa a te procurar, quando ele diz que te ama, que sentiu sua falta, que percebeu tudo, você precisa perguntar a si mesma: ele me quer porque me valoriza ou porque não pode me ter? Jung tinha uma frase poderosa: o que não é consciente se torna destino. E se você não tornar isso consciente agora, se você não entender que o interesse dele pode ser apenas dopamina e ego ferido, você vai repetir o padrão. Você vai voltar. Ele vai se acomodar de novo. E em semanas, em meses, você vai estar exatamente onde estava antes. A verdadeira mudança só acontece quando há consciência. E consciência, no caso dele, significa ele ter feito o trabalho interno, significa terapia, significa autoconhecimento, significa ele ter encarado a própria sombra. E isso não acontece em 2 semanas. Isso não acontece porque você sumiu por um tempo. Isso é um processo longo, doloroso, profundo. E enquanto ele não fizer esse processo, o melhor que você pode fazer é proteger seu coração, proteger sua energia, proteger sua dignidade, porque você não é objeto de dopamina de ninguém. Você é uma mulher completa, profunda, valiosa e merece um homem que te veja assim, não porque perdeu você, mas porque sempre soube disso. Tem uma fase que sempre chega, o arrependimento. Ele volta. Ele manda mensagem, ele pede desculpas, ele diz que percebeu tudo, que entendeu, que quer mudar, e você quer acreditar, porque é isso que você sempre quis ouvir. Mas Carl Jung tem um aviso para você. Nem todo arrependimento é transformação. Às vezes é apenas o ego tentando restaurar o controle. Jung estudou profundamente o conceito de falsa individuação, quando a pessoa parece ter mudado, mas na verdade apenas ajustou a máscara. Na psicologia junguiana, existe a persona, a face social que apresentamos ao mundo. E homens emocionalmente imaturos são mestres em ajustar a persona. Eles dizem o que você quer ouvir. Eles fazem as promessas certas. Eles mostram vulnerabilidade calculada. Mas a verdadeira mudança não está nas palavras. Está na sombra integrada. Está na capacidade dele de olhar para dentro e reconhecer os padrões destrutivos. Está na terapia que ele buscou. Está no trabalho interno que ele fez. E isso, mulher, você não vê em uma conversa. Você vê ao longo do tempo. Você vê na consistência. Você vê nas ações, não nas promessas. A neurociência nos dá uma pista. O córtex pré-frontal, responsável por autocontrole e planejamento de longo prazo, leva tempo para mudar padrões. Estudos mostram que mudanças comportamentais reais levam meses, às vezes anos, não dias, não semanas. Então, quando ele volta rapidamente, você precisa perguntar: isso é transformação ou apenas pânico de perda? E aqui está o que você precisa proteger: seu coração. Porque o coração quer acreditar. O coração quer dar mais uma chance. O coração quer ver o melhor nele. Mas a sabedoria que vem de Jung, da neurociência e da própria vida, te diz: vá devagar. Observe. Não volte correndo. Não aceite palavras bonitas como prova. Exija ações consistentes. Exija mudança real. Exija que ele tenha feito o trabalho interno, porque você não é experimento emocional de ninguém. Você não é laboratório para ele testar se consegue mudar. Você é uma mulher completa que já passou por dor suficiente. E se ele realmente mudou, ele vai entender isso. Ele vai respeitar seu tempo.
Ele vai provar com paciência, com consistência, com ações, não com palavras. Você já voltou para alguém que prometeu mudança e não mudou? Escreve nos comentários: eu aprendi a não acreditar só em palavras. Carl Jung tinha uma visão profunda sobre o que ele chamava de self, o centro da psique, a essência verdadeira da pessoa. E ele dizia que a maior jornada da vida humana é a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, separado das projeções, das expectativas, das máscaras sociais. E quando você para de insistir em um relacionamento que não te honra, você não está apenas saindo de uma situação ruim, você está retornando ao self. Você está reconectando com quem você sempre foi antes de se perder, tentando ser o que ele queria. Você está resgatando partes de você que foram silenciadas, diminuídas, negligenciadas. A mulher que se respeita não é a mulher que nunca erra, que nunca se apaixona pela pessoa errada, que nunca dá chances demais. E mulher que se respeita é aquela que, quando percebe, para. Quando entende, sai. Quando reconhece o padrão, rompe. E isso é maturidade emocional. Isso é sabedoria. Isso é força. Jung dizia: não se trata de ser perfeito, trata-se de ser inteiro. E quando você sai de um lugar onde estava sendo fragmentada, onde estava dando pedaços de si mesma para alguém que não valorizava, você está escolhendo a integridade. Você está escolhendo ser inteira de novo. A neurociência moderna confirma isso. Estudos mostram que relacionamentos tóxicos alteram a estrutura do cérebro. Eles aumentam o cortisol crônico, diminuem a serotonina, desregulam o sistema nervoso. Mas quando você se afasta, quando você escolhe a paz, o cérebro começa a se curar, a amígdala se acalma, o córtex pré-frontal se restaura. Você volta a pensar com clareza. Você volta a sentir com equilíbrio, e isso é libertador, porque você percebe que não era fraca, você era desregulada, você não era louca, você estava em um ambiente emocionalmente abusivo, você não era dramática, você estava reagindo a um padrão de negligência crônica. E quando você entende isso, quando você se vê com compaixão, quando você reconhece que fez o melhor que pôde com a consciência que tinha na época, você se liberta, não só dele, mas da culpa, da vergonha, do e se. Você se liberta e começa a reconstruir, dessa vez sobre fundações sólidas, dessa vez sobre o próprio valor, dessa vez sobre a verdade de quem você sempre foi. Quando você para de insistir, o jogo não vira porque você está jogando. O jogo vira porque você saiu do jogo. Você percebeu que nunca foi sobre ganhar ou perder, foi sobre dignidade. Foi sobre reconhecer o próprio valor. Foi sobre entender que você não precisa provar nada para ninguém. Carl Jung dedicou a vida estudando a psique humana, e uma de suas descobertas mais poderosas foi essa. A transformação real começa quando você para de buscar validação externa e retorna ao próprio centro. E é exatamente isso que acontece quando você se afasta de alguém que não te valoriza. Você não está sendo fria, você não está sendo egoísta, você está sendo saudável. A neurociência confirma, o seu cérebro precisa de paz para funcionar. O seu sistema nervoso precisa de segurança para se regular. O seu coração precisa de consistência para confiar. E se ele não consegue oferecer isso, você não pode continuar sacrificando sua saúde emocional esperando que ele mude. Você não é terapeuta de ninguém. Você não é mãe de homem adulto. Você não é enfermeira de ego ferido. Você é uma mulher completa, profunda, valiosa. E merece um homem que veja isso desde o início, não depois que você foi embora. Não porque te perdeu, mas porque sempre soube. E se ele não consegue ver, o problema nunca foi você. Foi a imaturidade emocional dele. Foi o ego desregulado dele. Foi a sombra não integrada dele. E isso não é responsabilidade sua consertar.
Então, se você está lendo isso e reconhecendo sua história, saiba, você não está sozinha. Milhares de mulheres já passaram por isso. E todas que tiveram coragem de parar, de sair, de escolher a si mesmas, descobriram algo poderoso. A vida melhora. O coração sara. A paz volta. E você encontra força em lugares dentro de você que nem sabia que existiam. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e se torne membro para conteúdos exclusivos que vão transformar sua jornada. E compartilhe com uma mulher que precisa ouvir isso hoje. Você é valiosa, você é digna, você merece mais. E quando você acredita nisso, o jogo não vira. Ele simplesmente deixa de existir, porque você não está mais jogando, você está vivendo plenamente, livremente, inteira.